A paz, meus irmãos. Eu vim hoje gravar esse vídeo no intuito de ajudar os irmãos e as irmãs que se encontram nos apriscos, nos templos e também aqueles que deixaram de crer no Pai, como os ateus, né? Por culpa da Babilônia, da religião. Então, o intuito do vídeo é tentar ajudar vocês a entender a verdade que a gente encontra através do Messias, o Emanuel, como está em Isaías 7,14, Mateus 1,23. Irmãos, eu vou ler João, o capítulo 2, a partir do versículo 21. E depois eu vou dar seguimento em mais uns trechos que eu vou ler. Se vocês quiserem ler tudo melhor, para entender melhor o que eu vou ler. E depois eu vou explicar. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, o Messias ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra do Messias. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Messias não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Agora, irmãos, o 3, a partir do versículo 5. Respondeu o Messias: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do Pai. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer que ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Agora, irmãos, o 3, a partir do 16. Porque o Pai amou as pessoas de tal maneira que deu seu Filho primeiro, né? Porque ele é o primeiro, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, o Pai enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque quando a gente chega a ele, irmãos, a gente encontra a verdade, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora, irmãos, a partir do 3 ainda, mas no versículo 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que o Pai é verdadeiro. Irmãos, eu vou ler só até aqui, mas o intuito desse vídeo é tentar mostrar para vocês o seguinte. As pessoas me perguntam, o que é nascer de novo? Nascer de novo é largar tudo que se aprendeu com o mundo, com a família, com a religião, porque nada se tem proveito se verdadeiramente a gente não buscar a verdade por aquele que veio trazer a verdade para nós, que é o Messias. Então, não adianta eu ir num templo de pedra, num aprisco, numa igreja, se eu não li primeiro a Bíblia, a Escritura, o que está escrito nela, que foi testificado pelos profetas, pelo Messias e pelos apóstolos, porque eles glorificaram ao Pai com a sua morte, porque não amaram as suas próprias vidas. Antes eles vieram e fizeram a vontade do Pai e foram mortos por aqueles que amam o mundo. E quando a gente lê, a gente reconhece a verdade. Mais uma coisa, irmãos, porque o intuito é tentar mostrar para as pessoas que estão sendo enganadas pelos tropeços, porque muitos estão surgindo dizendo que estão fazendo a vontade do Pai, dizendo a verdade para as pessoas, mas não estão. Então, no princípio, irmãos, eu li apócrifos, eu fui em busca, mas quando eu vi que eu tô no mundo e o mundo é dos caídos,
Quantos caminhos e quantos tropeços eles criaram para nos desviar do Messias, o Emanuel, que é o caminho, a verdade e a vida. Porque ele veio, irmãos, em nome do Pai dele e fez toda a vontade. E ele é o caminho, a verdade e a vida. É ele que nos conduz à salvação. Então, se eu quero a verdade, eu vou ficar com o que ele fez e com o que ele falou. Aí vão me dizer, mas a Bíblia foi adulterada. Realmente ela foi adulterada, porque o próprio nome do Salvador, que está em Isaías 7,14 e Mateus 1,23, foi adulterado para o nome da besta, Azazel, que é Jesus Cristo, né? E Jesus Christi Filii Dei, em latim. E depois é só calcular para ver, porque em Apocalipse pede para a gente fazer isso, né? Quem tem entendimento, calcule o número da besta, porque o seu número é 666, né? Mas as pessoas chegaram num ponto que elas deixaram de botar sua confiança no Pai, que enviou seus profetas, o seu Filho, né? Porque todos os que foram enviados são filhos do nosso Pai. E é como eu li aqui para vocês, né? Quem é carne, quem é terreno, mas ele veio do reino do céu para nos passar a verdade, então ele é maior. Então percebam, irmãos, vocês acham que o Pai não sabia que ia ser adulterada a Bíblia? Vocês acham que o Pai não sabia que os profetas iam ser mortos, que o filho dele, o Messias, e os profetas também, porque eram filhos, todos os que foram enviados, ele não sabia que iam ser mortos? Tudo que ele fez, irmãos, foi perfeito. A criação, os filhos anjos, mas houve a desobediência, como a gente vê no princípio, né? Porque anjos, eles desobedeceram ao Pai, queriam se botar de maior. Porque a gente vê isso pelo passo que quando a gente lê e a gente vê o proceder ao qual Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, que serviram aos anjos caídos, tiveram, né, pelo melhor do mundo, em busca do melhor do mundo para serem reis, para serem vistos, para serem ricos, prósperos, né? E a diferença a gente vê quando a gente vê o Messias, quando a gente vê os profetas, os apóstolos, que não foram ricos, foram humildes, foram mansos, né? Mas ao mesmo tempo eles mostraram para nós as serpentes, as raças de víboras, né? Os hipócritas, né? Então assim, irmãos, o intuito desse vídeo é mostrar para vocês. O nosso Pai sabe de tudo, ao ponto que ele deixou o Apocalipse para nos revelar o que vai acontecer no fim, na tribulação, para que a gente se prepare para o lugar preparado. Então não duvidem do Pai, pelos homens falhos e pecadores, pela criatura, pelos anjos caídos. Confiem no Pai, porque a verdade ela está escrita, mesmo com toda a adulteração que eles botaram. O Pai, ele é bom, ele é justo, ao passo que até o julgamento foi estipulado para isso, para que a gente encontrasse o Filho dele, o Messias, nos tornássemos filhos dele, em busca do reino e da salvação da vida eterna, deixasse esse mundo de lado. Não que a gente não tenha que viver, mas enquanto estamos aqui a gente tem que ir à luta, trabalhar, mas que a gente assim encontrasse a verdade e tivéssemos amor uns aos outros, como desde o princípio ele quis. Porque esse é o princípio, né? O amor, a lei do Pai, ela é regida pelo amor. Porque quem ama não mata, não rouba e não destrói. Então, irmãos, não duvidem do Pai pela mentira, pelos tropeços, pelos cães gulosos que nunca se fartam, pelos anjos caídos. Porque a condenação deles já foi feita. E aqueles que servirem a eles, lago de fogo e enxofre, irmãos. Sinto muito. Porque a gente está aqui professando a verdade para vocês. A gente está falando para vocês. Em Apocalipse vocês encontram o Messias, ele vai ter um novo nome. Ele veio do reino, ele teve um nome, Miguel. Ele veio na terra, teve um nome, Emanuel. E agora no reino, novo nome, que a gente só vai conhecer quando a gente estiver diante dele, diante do Pai, irmãos. E nós também receberemos um novo nome, como está escrito numa pedrinha branca. Então entendam, irmão, ao Pai ninguém engana. E o Pai nunca pediu adoração, o Pai nunca pediu o que se pede na religião. E para conhecer o Pai, a gente tem que nascer de novo e ler como está escrito.
e não endurecer o coração, endurecer o entendimento e fechar os olhos para tentar sustentar a religião, para botar de pé aquilo que os homens montaram. Porque quando a gente faz isso, a gente está negando o pai, a gente está negando o filho, a gente está negando aquilo que ele fez, aquilo que ocorreu com ele, que foi a morte dele no madeiro, na estaca. A gente está rejeitando tudo aquilo que todos aqueles que vieram fazer a vontade do Pai fizeram por nós, para sustentar o quê? Os homens falhos e pecadores e os anjos caídos. Mas entendam, irmãos, os anjos caídos estão aí atuando, estão agindo, botando reis, botando ricos. Mas o Pai, por amor a nós, enviou o Filho dele que deu a vida, mas que ressuscitou, como eu já falei em vários vídeos anteriores. Ele não precisa que ninguém ocupe o seu lugar. E a gente está em busca do reino da salvação. Acordem, irmãos, está escrito, novos céus e nova terra. Então não se percam por numerologia, por cabala, por qualquer coisa que for desse mundo. Confiem. O Pai já sabia que ia ser adulterado, que ia ser mexido, mas com tudo que fizeram a gente consegue, irmãos. É só pedir pro Pai de todo o coração a verdade, que a verdade chega até nós. E o caminho, a verdade e a vida é o Messias, o Emanuel, como está em Isaías 7,14 e Mateus 1,23. Mas ele já tem um novo nome, irmãos. Esse nome ele só teve quando ele andou nessa terra. Tá bom, irmãos? Um forte abraço. Eu espero que esse vídeo ajude vocês que estão perdidos e que já não creem mais no nosso Pai que está no céu. Um forte abraço a todos. Paz, irmãos.